Graça e paz, irmãos. Começando nossa 8ª aula, módulo 4, última aula aqui, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é o papel do pastor, não é? A gente já vem trabalhando aí com sermão, como fazer a mensagem bíblica, e estamos falando sobre a questão do ministério pastoral. O nosso livro, ele trabalha com 5 partes, né? O pastor como pregador, o pastor como professor, o pastor como ministro, o pastor como conselheiro e o pastor como líder. São inúmeras as funções do pastor, né? Nós sabemos que uma igreja ela tem muitas demandas que muitas vezes caem somente na conta do pastor e que poderia ser dividido entre os irmãos, né? É interessante que a gente conheça isso, tanto para aqueles que são chamados ao ministério, como também para aqueles que estão junto, que podem ajudar, né? Então, hoje nós vamos trabalhar esses 5 pontos aí. Primeiro, a prática vai bem quando o pastor faz progredir os propósitos de Deus, está consciente das suas responsabilidades bíblicas, ele está envolvido ativamente na vida da igreja, é disponível e acessível ao seu povo, ele presta contas a Deus e à igreja quanto ao seu ministério, e ele, quando está ministrando de fato, né, estou deixando aqui muito claro, né, no poder do Espírito, e sempre procurando obedecer à palavra. Parece coisas assim, isso aí é muito fácil, isso todo mundo já sabe. Mas quando nós colocamos isso na conta da prática, me parece que isso não funciona tão bem na prática, não é? Parece que funciona muito aqui na teoria, se fala, mas a gente tem vivido dias onde o pastor tem se sentido uma estrela, muitas vezes ele não está tão acessível ao seu povo, não é? É ali que ele vive e acaba não servindo muito bem a igreja. Então, esses pontos são cruciais para que o ministério vá bem, não é? O pastor, como pregador, ele tem a obrigação, né, de proclamar e expor a palavra de Deus, exortando o povo a obedecê-la. Isso é muito interessante, porque, assim, às vezes, a gente falou sobre isso como pregar um sermão bíblico, e parece que não ficou claro para alguns, assim, né? Eles não têm colocado o seu compromisso com Deus. Todos os pastores passaram por matérias como exegese, hermenêutica, homilética, que são matérias ou disciplinas que são que a base é justamente a pregação bíblica. Então, o que é que se dá a pregação bíblica? Por que que aqui ele coloca expor? Expor é justamente você colocar ali, ensinar aquele texto, versículo por versículo. Porque, claro que você pode pular algum versículo, alguma coisa, mas você precisa explicar, não é? Explicar o texto, para que as pessoas saiam dali conscientes de que aprenderam aquele texto. Muitas vezes a gente entra numa pregação e a gente lê um texto bíblico e depois não volta mais para ele, né? Isso é um tanto quanto complicado. E aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 2, diz assim: que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Isso é interessante. Aniele, você está ouvindo bem minha voz? Estou ouvindo sim, tranquilo. Pronto, tranquilo. Então, é uma necessidade, né, que o pastor tem. Ele, na verdade, não só necessidade, mas uma obrigação. Eu trato das duas formas porque aquele pastor que ele não prega, ele acaba deixando uma lacuna no seu ministério, uma lacuna para a igreja, não é? E precisa que aquelas pessoas saiam da igreja aos domingos ou aos cultos durante a semana, entendendo o texto, convencidos do que o texto tem para dizer, o que Deus está falando ao coração daquela pessoa, né? Por mais que você pregue um texto dentro de uma determinada ênfase, a pessoa pode ali levar para o lado da vida dela, e geralmente nós levamos, né? Quando nós ouvimos uma mensagem
nós colocamos essa mensagem dentro da nossa vida. E é uma obrigação como pregador, né, que o pastor tem. Qual o propósito, então, da pregação? Levar as pessoas a amar a palavra de Deus e o Deus revelado na palavra. Conduzir as pessoas ao conhecimento e à compreensão das verdades e princípios da palavra de Deus. Esse conhecimento e compreensão são pontos que nós trabalhamos hoje em qualquer área da educação. Primeiro, você dá o conhecimento para a pessoa, a parte teórica, mas você dá com o intuito de que ela entenda, compreenda, apreenda aquele conhecimento. Quando ela internaliza aquele conhecimento, ela vai começar a colocar aquilo em prática. Quando o texto bíblico fala que a boca fala do que o coração está cheio, é justamente uma tentativa que nós temos como pastores de pregar a mensagem para que a pessoa internalize. Quanto mais ela internaliza, mais ela fala sobre aquilo. Então, é esta uma das intenções. Claro que isso é colocado pelo Espírito Santo na vida da pessoa, não é? Levar as pessoas a submeter-se à autoridade da palavra de Deus. Conduzir as pessoas à obediência como um estilo de vida. Conduzir o povo à salvação e à maturidade espiritual. Só há uma forma de amadurecer, é pela palavra de Deus. A pregação não pode promover o pregador, não é? De forma nenhuma nós devemos ali. Veja só, irmãos, muitos pregadores se tornaram orgulhosos, alguns já eram, né? Mas muitos se tornaram orgulhosos e achando mais do que os outros, porque o próprio povo colocou a pessoa naquele patamar, né? Então nós precisamos entender, olha, ali está um instrumento de Deus. Qualquer pessoa que se coloca à disposição, Deus vai usar, né? Às vezes a gente escolhe, eu vou pregar, eu vou para tal lugar hoje, ou eu vou assistir tal culto, porque fulano de tal vai pregar, fulano de tal vai estar lá, né? A gente mesmo acaba promovendo as pessoas, né? E isso é um erro, e aí acaba juntando aquela necessidade do orgulho, mais a promoção que o povo faz, aí como a gente diz, né? É a fome junta com a vontade de comer, é a faca e o queijo na mão. Não deve promover opiniões, filosofias e ideias pessoais. Isso é muito perigoso também. Quando a gente for pregar, ou quando um pregador estiver ali no púlpito, a gente deve observar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra do pregador, né? Não deve ser para descer o porrete na cabeça das pessoas com a palavra de Deus. Às vezes eu já vou mal intencionado, né? Já vou ali com a intenção de fazer com que as pessoas elas entendam a repreensão. Repreensão, irmão, quando ela é para ser feita, vamos dizer assim, a pessoas, o interessante é que essas pessoas façam a repreensão, ou o pastor faça a repreensão no gabinete, numa conversa a dois, ou se for numa turma, faça ali na turma, não em público, porque gera um desconforto, né? Pode gerar alguns problemas. A pregação ela deve confrontar as pessoas com a verdade em amor e deixar que a convicção seja a parcela do Espírito Santo. Isso é muito interessante. Às vezes a gente fica com medo, né? Olha, não vou pregar não para fulano de tal, porque ele não quer, ele é um pecador quanto mais, ele vive na prática desse pecado e eu não vou fazer com que... Não vou perder meu tempo. A gente faz isso, né? Mas, olha, é função nossa pregar. Já pensou se o pastor, quando ele sobe ao púlpito, ele diz, olha, eu vou pregar para esse, e esses aqui podem ir embora? Imagine que pessoas não vão ficar felizes e você ser seletivo não vai ser uma boa atitude. Então, não deve se fazer isso, né? Não deve manipular o povo a reagir de forma desejada. Isso é muito interessante. Hoje, a gente tem pessoas fazendo neurociência como forma de pregação. Em alguns seminários, as pessoas têm colocado técnicas de neurociência, né? Para quê? Para que a pregação, a pessoa consiga estimular as pessoas para que reajam da forma que eles querem, não é? Às vezes com emocionalismo, às vezes com revolta. Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você foge
daquilo que a palavra de Deus traz. Por exemplo, num aconselhamento, nós vamos falar sobre isso, mas no aconselhamento nós deixamos que a pessoa reaja e a gente analisa as reações da pessoa, não é? A determinado assunto, se aquilo traz uma emoção, se traz uma revolta, se aquilo ainda está muito vivo, mas eu não estou direcionando a pessoa para isso. E a gente percebe que tem pregações que são direcionadas para isso, né? E isso por si só já é muito complicado. Não deve ser usada para proveito pessoal. Um erro muito, né, grande dos pregadores, dos pastores, às vezes, é se promover, né? E não é para se promover. Como também não é para viver falando miséria sobre sua vida, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Não deve proclamar nada que seja contrário à palavra de Deus. Isso aqui é outra coisa também que às vezes a gente vê em testemunhos, por exemplo. Testemunhos, às vezes a pessoa vai lá, passa 1 hora de testemunho, 50 minutos é a vida de miséria, não é? Eu já ouvi testemunhos que, se você anotar e fizer um apanhado direitinho, você aprende a fazer qualquer coisa no mundo de errado, não é? Teve um que o rapaz ensinava como se fazer eu não sei se chama despacho, eu não sei como é que se chama, mas uma oferenda a um culto afro, né? A um culto africano, né? Uma religião de raiz africana. Assim, eu não sei o que se ganha com isso. Se você disser que você, né, eu fui dessa religião e eu fiz isso, tudo bem. Mas você dizer, olha, eu fazia isso e contar passo a passo, eu não sei qual o ganho disso. Eu acho que se perde muito tempo falando de uma vida miserável e deixa muito pouco tempo para falar daquilo que Deus, daquilo que Jesus fez na vida daquela pessoa, né? Então, o pregador, ele nunca deve esquecer que ele é apenas um porta-voz, é um instrumento de Deus, né? E ele deve se colocar nessa situação, tá? Ele nunca deve, no seu coração, achar que ele é melhor do que ninguém, é maior do que ninguém, ou algo parecido. Não. Ele deve entender que ele ali é apenas um instrumento para que Deus fale, né? E isso não começa no domingo ou no dia da pregação. Isso começa desde o momento em que ele é convidado a pregar, desde o momento em que ele está preparando essa mensagem, ele vai sempre orando, e Deus, o Senhor fala comigo, o Senhor me mostra, não é, o que eu devo falar. Eu tenho um perfil de quando alguém fala, né, me passa um tema, alguma coisa, eu começo a anotar, fazer anotações, e aí eu vou, né, aqui na minha mesa, tem alguns locais que eu deixo os papéis anotados, papel de rascunho, eu tenho sempre essas fichários também, para anotar algumas coisas, e as pregações eu vou deixando. Às vezes eu estou tendo uma aula aqui, e eu tenho uma pregação agendada com tema tal, então eu já vou ali anotando, né? Então, por que isso? Porque se eu não anotar naquela hora, eu esqueço. Às vezes eu estou no carro, estou em algum lugar e eu lembro, eu mando um áudio para mim mesmo no WhatsApp, né? Tem essa função. Aí eu mando um áudio e depois eu anoto embaixo, para a pregação do dia tal, sobre tema tal. Então, e aí eu vou colocando isso dentro da pregação. Por quê? Porque eu percebo que Deus me faz observar coisas na minha vida, no cotidiano, em que mostra a mão dele, e que mostra aquilo que eu estou estudando. Então, a gente precisa ficar mais atento, mais sensível àquilo que o Espírito Santo nos fala, não é? Quais são as limitações da pregação? A pregação ela é limitada pelo tempo, né? Pelo método, que é a palestra, não tem muita participação, ou normalmente não tem nenhuma, não é? Tem pastores que nem deixam as pessoas perguntarem. Se eu estiver pregando e alguém levantar a mão, eu deixo perguntar. Alguns dizem, olha, não faça isso, não permita, porque pode vir alguma coisa, e já aconteceu, algumas coisas chatas, mas, infelizmente, eu estou ali, às vezes a pessoa levanta a mão, eu deixo perguntar, responde e segue ali a pregação. Há um problema também da falta de envolvimento da congregação. Quando é uma palestra, quem já ficou em cima do púlpito já percebeu que algumas pessoas dormem, não é? É natural que algumas pessoas durmam e a gente não pode se incomodar com isso. Quem está ali em cima não pode se incomodar, né? Outra coisa é a questão da atenção. Hoje, irmãos, é um erro levar o celular para a igreja. Se você tem carro, deixa no carro.
Se você não quer deixar no carro, com medo do carro ser roubado, coloca na bolsa, no bolso, desligado. 1 hora e meia, 2 horas de culto, não vai fazer diferença. Há muitos anos eu não levo o celular para a igreja. Mesmo quando eu não vou pregar, quando eu estou lá embaixo, ali no culto, sentado, eu não levo. E as pessoas já sabem que se me ligar ou não atender, deixa uma mensagem, depois, quando eu sair, eu ligo, né? Minha esposa leva, ela fica ali atenta se alguém ligar, né? For minha mãe, ou meu irmão, ou a mãe dela também, alguma coisa assim, que for uma urgência, ela está ali para resolver. Mas eu não levo, e aconselho os irmãos que também não levem. Se for da família, um leva e fica ali mais atento, mas não mexam. Bíblia no celular, é um problema da Bíblia no celular. Por quê? Porque as pessoas olham e as notificações aparecem, e aí você acaba sendo levado para as notificações. E aí isso vai lhe perder a atenção, né? Outra coisa é a questão da reação visível ou a que seria desejável. Olha, quando a gente prega, vocês não podem aguardar que todos reajam da mesma forma. Tem pessoas, às vezes, até que não entendem ou que não estão entendendo, né? Então, há essas limitações. No módulo 8 vocês vão ver melhor isso. No módulo 8 a gente explica essa questão dos métodos de ensino, né, como que deve ser. Pregar não é gritar as palavras de Deus, é proclamar a palavra de Deus no poder do Espírito, é revelar a verdade da palavra de Deus, é explicar ao povo como obedecer e como aplicar, é avisar o povo sobre os resultados da obediência e as consequências da desobediência, não é? É desafiar o povo em amor a reagir positivamente a Deus, é defender a autoridade e a autenticidade da palavra de Deus, é comunicar o amor e preocupação pelas pessoas e também pelo futuro das pessoas, né? Hoje nós temos que pregar trazendo essa visão de futuro que às vezes as pessoas não têm. Outra coisa é jamais torcer ou distorcer a palavra de Deus e dar a Deus todo o crédito e glória. O melhor alimento espiritual para as ovelhas espirituais é uma dieta regular da palavra de Deus. É isso que vai trazer crescimento, amadurecimento, né? Agora nós vamos para o segundo ponto, que é o pastor como professor. Nós vamos, no módulo 8, a gente trata muito sobre essa questão do ensino, até a gente aconselha a leitura do livro Sete Leis do Ensino, de John Milton Gregory. Ele está por aqui, mas não tem como eu pegar agora. É um livro bem fininho, muito bom, né? Sete Leis do Ensino, de John Milton Gregory. Um livro bem fininho, muito bom, que vai mostrar técnicas de ensino, melhorar a didática, como você vai ensinar, e vai tratar também, né, de muitas coisas que o pastor usa como professor. O púlpito, irmãos, também é um lugar de ensino. Às vezes as pessoas acham que o púlpito ele é melhor utilizado quando a pessoa tem uma oratória, que ela fala muito alto, que ela grita, ou que é por um ritmo de dizer palavras em cima de palavras. Isso, irmãos, é apenas uma oratória. O que é importante realmente, eu não estou dizendo que a oratória não é importante, ela é importante. Mas o que é importante é o conhecimento que você tem. O que é importante é o conhecimento que você está trazendo para aquelas pessoas, é a preparação da mensagem, porque ali você está ensinando, né? Ali você está alimentando o rebanho, você está trazendo aprendizado, capacitação, edificação, encorajamento. É isso que a gente vai ao púlpito fazer. A gente protege o rebanho contra o falso ensino, contra os falsos mestres, não é? O pastor, ele muitas vezes no púlpito ele vai ter que expor uma ideia contrária e ensinar o povo a se defender daquela ideia contrária, não é? É o que nós chamamos de apologética ou a defesa da fé. Quando é que nós defendemos a fé? Quando nós ensinamos a doutrina correta e mostramos também a doutrina falsa, né? Então nós podemos explicar a doutrina da Trindade, mas falar do unicismo, né? Do unitarismo, como é que é isso, o modalismo, né? Como é que isso funciona? Por que esses autores chegaram nesse método? Por que não é assim? E aí eu vou explicar isso biblicamente. Eu estou explicando um falso ensino, mostrando como funciona, mas também mostrando o ensino correto.
Eu quero conhecer o falso ensino. Como é que eu faço? Você vai pegar o autor que é daquele falso ensino e vai estudar ele, para depois você estudar o contra-argumento. Agora, eu só posso fazer isso quando eu tenho o conceito correto na minha mente. Senão, eu posso me enredar por aquele falso ensino e acabar apostatando, né? Aqui fala sobre o calendário de ensino do pastor, né? E que o pastor pode ter outros momentos para ensinar, né? Domingo à tarde, domingo à noite, no meio de semana, né? Falando sobre os cultos, tem muitas igrejas que fazem os cultos semanais de doutrina, né? Aqui fala sobre grupos pequenos ou ensino individualizado. O ensino individualizado hoje, irmãos, é o que nós chamamos de discipulado, né? É muito importante fazer o discipulado. O discipulado é você fazer discípulos, que é a ordem de Jesus lá em Mateus 28, 19 a 20. Às vezes a gente acha que o id é que é o imperativo, que é a ordem. Não, a ordem é fazer discípulos. Se nós pegarmos ali os verbos e pegarmos o tempo verbal, nós vamos ver que o fazer discípulos, ou fazer discípulos, como está na revista atualizada, é que está no imperativo, né? Então, é isso que precisa ser feito. Terceiro passo, terceiro ponto, é o pastor como ministro. O ministro é servo, né? Às vezes a gente fala, olha, o termo ministro, o que significa? Servo. Basicamente, a palavra é essa. O que é o ministério? É um serviço. Então, quando alguém é ministro de uma igreja, ele é servo. Quando ele ocupa um ministério, ele ocupa um serviço da igreja, né? E o ministro é um servo que o ministro, né, ou o pastor é um ministro que atende e serve a outros, supre as necessidades dos outros, realiza alguns serviços específicos para o benefício de outros. Irmãos, quando que eu serei um servo melhor? Quando eu descobrir os meus dons e, a partir da descoberta dos meus dons, eu começar a ajudar pessoas naquilo, né? Então, por exemplo, olha, existem pessoas que têm o dom de ensinar. Quando que ele vai ser bem utilizado? Quando ele estiver ensinando. Deus deu para nós, no mínimo, um dom. Só que todos os dons que são dados para que nós usemos esse dom em prol do outro e não em prol de nós mesmos, não é? O Espírito Santo, ele coloca o fruto do Espírito em nós, e aí ele faz em nós, é interno, e os dons é o que o Espírito Santo faz através de nós. Então, os dons é de dentro para fora, o que o Espírito Santo fez para que eu faça para o outro. E o fruto do Espírito é o que o Espírito Santo traz dele para mim. Tá bom? Só para que isso fique muito claro. Tá? Em algumas culturas, aí ele vai dizer que pastor e ministro são sinônimos, né? E em outros lugares é a questão de ter uma alta função governamental. Infelizmente, a gente sabe que dentro da questão do governo não é servo, não é esse a intenção daquele termo ali, naquele sentido, pelo menos não na prática. O termo ministro está relacionado ao papel funcional do pastor como quem pastoreia, cuidando das necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais do seu povo, relacionando-se pessoalmente com o seu povo, alimentando, confortando, encorajando, realizando tarefas, sempre tudo isso em favor do outro, do seu povo. Não é? Um pastor, como ministro, ele desenvolve uma obra de amor, carinho e preocupação. Pastor é aquele que ama, cuida e perdoa. A pregação é mais uma coisa, mas o papel básico dele, como ministro, como conselheiro, que a gente vai ver depois, é justamente esse: amar, cuidar e perdoar. Né? Ele fala dos retratos bíblicos, né? Salmo 23 e João 10. A ideia básica que tem nessas passagens é o amor pelas ovelhas, orientação e direcionamento, proteção, provisão, presença, relacionamentos pessoais, conhecimento íntimo, senso de segurança, senso de pertencimento, né? Sacrifício por parte do pastor,
unidade e cooperação entre o pastor e as ovelhas. Então, nós temos aí, irmãos, ideias ou características do pastor. Aqueles que são chamados precisam entender isso, porque se não conseguirem, não tentem, porque realmente tem que ser vocação, tem que ser chamado. E se você não percebe isso, né, no seu pastor, o ajude, né? Veja qual é no que você se identifica e tente ajudá-lo a superar isso, né? Existem pastores que não são tão bons de relacionamento, deveriam ser, mas não são. E a partir do momento que eles não são tão bons de relacionamento, ele precisa de irmãos com ele para que façam esse papel, não é? Então, se você percebe isso, que você faça por ele, o ajude, ande junto, para que o ministério, a igreja cresça, não é? E seja uma bênção. O pastor precisa conduzir as pessoas de forma amorosa e sensível. Fazendo assim, vai ser natural a sua liderança. Vai ser uma liderança onde as pessoas não terão dificuldade em seguir. Outra coisa, um pastor jamais usa o seu cajado para bater nas ovelhas. Olha, irmãos, pastor não foi feito para bater em ovelha, pastor não foi, né? Não é nem feito a palavra, mas não foi ordenado para isso, né? Jesus vai dizer lá em João 10, né? Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem e ouvem a minha voz, me seguem. É assim, irmãos. O pastor, geralmente, quando a gente tem imagem do pastor, o pastor está atrás das ovelhas. Percebam que algumas imagens são colocadas assim: as ovelhas na frente e o pastor atrás. No mundo judaico, o pastor anda na frente e as ovelhas andam atrás. São as ovelhas que seguem o pastor, porque é o pastor que direciona, que mostra o caminho, e não o inverso, tá? Até porque, assim, se você for confiar na ovelha, ela pode ser levada por qualquer coisa. Então, você vai ter um problema aí. Para ministrar de forma eficaz, ele tem que conhecer o povo, ele tem que levar este povo a conhecer ele e a confiar nele, né? Deve suprir as necessidades do seu povo e as verdadeiras necessidades, enxergar sua posição como um privilégio. O pastor, ele olha e diz: olha, Deus, eu não teria nenhuma condição de estar nesse lugar se não fosse o Senhor, né? A vaidade, quando toma conta de qualquer líder, até do pastor, gera muitos problemas para a igreja, né? O pastor não pode se esconder atrás do púlpito, né? Por ser ministro, por ser servo, ele tem que relacionar-se. Irmãos, relacionamento é tudo. O que é que segura um pastor na igreja? Às vezes as pessoas dizem assim: olha, pastor, o senhor não vai ficar aqui pouco tempo, não, né? O senhor não está aqui passando um tempo para ir para a igreja maior ou algo parecido. Irmãos, o que segura um pastor na igreja é relacionamento. Se ele tem um bom relacionamento com as ovelhas, com a liderança, ele não terá nenhum problema em ficar ali, né? Ele vai continuar ali, né, ministrando às pessoas, servindo as pessoas, capacitando, treinando, né? Aqui, com relação à capacitação, nós temos os voluntários leigos, né, de baixo para cima, mais ou menos. Nós temos os presbíteros e os diáconos, né? Diáconos, presbíteros. Diáconos são servos, os presbíteros são anciãos, né? Homens com experiência, e geralmente se divide aí a questão de presbitério, a gente se divide. Mas o que nós precisamos entender, dentro do nosso meio batista, nós temos os oficiais, são só dois, né? Pastores e diáconos, né? São esses os oficiais da igreja. A questão do presbitério, os irmãos já conhecem, é só no módulo 7, a gente vai aprender sobre a questão da administração de igreja, a gente vai ver isso, né? Essas organizações episcopais, presbitérios, que são os presbitérios, tem a episcopal e tem a congregacional. No nosso modelo, nós somos congregacionais, né? Aqui fala sobre a questão do... Isso aqui não é interessante, isso aqui todo mundo deve ter, que é a questão da ficha de membro, né? A questão de visitação ao membro, são visitas curtas, são visitas onde você vai pessoalmente, você tem que ter, aqui ele diz que, no mínimo, você tem que visitar uma pessoa, um membro por ano, né?
As visitas vai proporcionar com que ele conheça o seu rebanho, encoraje, converse, e eles também conheçam o seu pastor, né? Esta é uma área. A outra é visitação de enfermos e hospitais. Olha, é um caso interessante. Todo pastor, desde que ele tenha a sua autorização, pela lei, né, tem a carteirinha, é concedido a ele o direito de entrar em qualquer instituição, seja ela privada, militar, pública, né, instituição de saúde, como hospitais, para realizar visitas. Tá? Isso deve ser feito de forma rápida, né? Ele deve perguntar qual é a condição do paciente, mas não ter muito assim, como é que eu posso dizer, não entrar muito em detalhes, porque às vezes tem doenças ou tem certos tipos de enfermidades que quando você entra muito em detalhe traz muito sofrimento. Então, por exemplo, quando alguém está com um câncer, olha, você já sabe que é um câncer, ok? Você não vai perguntar se está na metástase, se está no início, se não tem mais jeito. Quando acontece isso, a própria família lhe diz. É o seu papel ali orar, visitar, conversar, e depois, naturalmente, as pessoas comentam, ou algum familiar, quando já chama, já diz, olha, pastor, ela já está num momento muito difícil, o médico já desenganou, tal, né? Tem tudo isso, é o papel do pastor como servo ali, né? A questão de funerais aqui que ele trata, né? O funeral, irmãos, ele deve ser algo leve, mas deve ser algo que você deve pregar a mensagem, tá? Por exemplo, quando alguém que morreu não é convertido, você não vai no funeral e vai dizer, olha, infelizmente, essa pessoa hoje se encontra no inferno, não é? Nós não vamos nunca falar isso, tá? Mas nós podemos dizer o seguinte, olha, nós entregamos ele a Deus. Deus irá tomar, irá fazer o seu julgamento. É com ele e Deus. Se aquela pessoa não fez isso em vida, não é? Se é um crente em Jesus, nós dizemos, né? Nós estamos felizes aqui, não pela partida dele, mas porque ele está com Deus, não é? Quando é alguém mais velho, né? Acabou o sofrimento, alguém que estava sofrendo, quando é alguém mais velho que morreu sem sofrer, nós vamos sempre olhar o lado bom, olha, tanta idade, não sofreu. Falaremos isso e traremos também a mensagem do Evangelho para as pessoas, não é? Olha, bom é morrer e tendo a certeza da salvação, né? Para isso, precisamos aceitar a Cristo e tal, como o nosso irmão que está aqui, né? Onde o seu corpo está aqui. Então, são coisas que vocês vão tendo oportunidades, vão aparecendo. Olha, mas eu não sou pastor. Não, você como diácono da igreja, ou você como um membro da igreja, pode acontecer de no funeral não ter ninguém e alguém pedir para você dar uma palavra, né? Então é muito importante a gente ter isso aí, tá? Essa questão de morte, de funeral, a gente está muito atento a isso. Também com a questão das visitações depois, né? Aquele que perde somente a viúva, não é? O pai que perdeu um filho, né? Precisa fazer visitas depois. Cuidado com o que você vai falar, tá? Nós podemos dizer que, olha, nós estamos aqui gratos a Deus pelo tempo que Deus nos deu para estar com essa pessoa, né? Mas ter muito cuidado com aquilo, com o ambiente, para não parecer que a morte é pouca coisa, né? Essa separação por si só já é muito dolorosa, então a gente tem que falar ali menos. Às vezes você nem fala, você só, né, chega ali, Deus te abençoe, eu estou aqui, e é isso, tá? Que fala sobre a questão do culto, né? Não elogiar o morto, não pregar demoradamente, né? Partilhar algumas coisas pessoais significativas. Irmãos, cuidado para não elogiar demais o morto, porque às vezes as pessoas vão dizer, olha, será que está falando dessa pessoa mesmo? Né? Cuidado também com o que vai cantar, com os hinos, né? E sempre o foco de um culto fúnebre é as pessoas que estão fazendo parte refletirem sobre a brevidade da vida,
não é? Ah, eu fui enterrar alguém que viveu 120 anos. O que são 120 anos perto de uma eternidade? Nada, não é? Então, falar isso, né? Em algumas coisas nós podemos falar. Normalmente será apropriado partilhar o evangelho no funeral, pois todos precisam preparar-se para encontrar com Deus, né? Isso aqui a gente acabou de falar. Usem essa, né? Essa frase é muito boa, né? Preparar para se encontrar com Deus. Isso é interessante. Perceba também a questão da gente não menosprezar nem censurar os descrentes. Olha, já tive que realizar funerais onde tinham pessoas de outras religiões e de pessoas que não eram crentes, que eram ateus e que estavam ali e que pediram oportunidade para falar. Você não pode censurar, não é? Está ali, está sentindo a dor, infelizmente você tem que deixar falar. E se ele disse alguma coisa ali que não foi muito, você vai, não foi muito legal, você vai ali, né, fazendo de tudo para tentar corrigir aquilo, tá bom? É, coisas mais simples assim que você faz. Aqui ele fala de um culto de 30, 45 minutos, né? Isso todo o tempo, né? Uma pregação, acredito aí, no máximo de 10 minutos. Casamentos. Irmão, casamento, o pastor ele precisa fazer antes do casamento um curso de noivos. É muito importante. Alguns irmãos às vezes não dão conta da importância que é um curso de noivos, mas é extremamente importante, não é? Outra coisa é com relação ao que você vai falar no casamento. Tem muita coisa que você fala somente no curso de noivos e tem coisas que você que falou no curso de noivos não fala no casamento. Bom, é sempre importante destacar que o casamento é uma instituição criada por Deus, né? Citar a Adão e Eva, a questão da aliança, né? Se colocar ali aquele ponto da aliança. Primeiro, essa ideia do jugo desigual, né? Que é tido na Bíblia como uma associação entre o crente e o não crente. Muito cuidado com isso, né? Eu não diria que você não deveria realizar, não é isso. Você pode até escolher não realizar esse casamento, mas você precisa ter muito, sabe, quando for falar da pessoa que vai casar um crente com um descrente, né? Alertar ela ou a ele, né, desses perigos, né? Com relação a divórcio e recasamento, né? Isso aqui é uma coisa pessoal dos pastores, né? Como que vai ser feito isso, como que não vai. A depender da igreja, as igrejas também têm os seus regimentos internos, tem igreja que aceita, tem igreja que não aceita, né? E aí a gente vai trabalhando isso é algo muito pessoal, né? Aqui fala sobre o aconselhamento pré-matrimonial, que a gente acabou de falar, que é o curso de noivos, aqui tem algumas dicas de como são feitas, eu não vou me deter a todas, porque isso é mais assim para o ministério pastoral, vou tocar nos pontos importantes disso, mas os irmãos têm aí o material. É interessante isso aqui, por exemplo, para quando os nossos filhos, né, forem casar, a gente conversar sobre isso com eles e tocar em cada ponto dele, isso aí, né, trazer essas noções para ele. Com relação aqui sobre o sexo, né, eu deixei um pouco, eu deixei grifado, em negrito, por quê? Porque, assim, às vezes, cuidado no curso de noivos para não se falar demasiadamente em sexo, tá bom? Se toca no assunto, fala que é algo de Deus, toca nos princípios bíblicos que são colocados, mas você não, assim, não fica muito naquilo, não faz brincadeiras, né, que tenham um tom, sei lá, tipo chocarrice, alguma coisa parecida. Fala do que é, de uma criação. Foi Deus quem criou o corpo do homem, o corpo da mulher, que fez ambos para casarem, homem e mulher, para desfrutarem no casamento do sexo, mas que isso é algo que é para o casamento, não é? E que você se coloca à disposição para que depois de casados possa ter uma conversa mais sobre isso, tá bom? Não se fala de preparação sexual, de como que o homem agrada a mulher, como a mulher agrada o homem antes do casamento, tá?
parte do corpo tocar, qual a parte que não se toca, como... Isso é para depois, tá bom? Vai se dando, pois geralmente quando você faz isso, o pastor faz com o homem, o marido, ensinando ao homem, e a esposa do pastor, ou uma mulher mais experiente da igreja, faz com a mulher, tá bom? Isso tem livros que vocês também podem passar para os irmãos terem em casa sobre isso, né? São muito bons. São livros de cristãos que ensinam sobre essas coisas que muitas vezes são difíceis de se falar, tá? Então isso geralmente vai gerar um constrangimento. Tem que ter muito cuidado nisso aí. Mas tem que se falar, mas no tempo certo, né? Aqui está falando ainda sobre o aconselhamento, aqui, né, ele cita depois o módulo 7, a questão da cerimônia de casamento. Focar em Cristo, honrar a Deus, incluir leituras da Bíblia, votos mútuos. Hoje, as pessoas criam os votos, né? As pessoas vão lá, fazem os seus votos, escrevem. É muito bom. Cuidado para não usar ali como uma oportunidade para pregar. Irmãos, tem pregações de casamentos que são tão demoradas que cansam as pessoas, né? Seja simples, breve, faça com que as pessoas que estão ali e os noivos entendam o que é o casamento. Pronto. É uma mensagem que serve para os noivos que estão casando e para aqueles que estão casados, não é? Então, faça disso. Faça do casamento na pregação uma ocasião alegre. Às vezes a gente pode pregar algo lá e criar uma situação triste ou vexatória. Então, transforme num momento alegre. É um momento alegre. Você não pode fazer nada para prejudicar isso, não é? Aí da página 123, a página 129, tem o exemplo de uma cerimônia de casamento. Tá bom? Nós vamos passar agora para o pastor como conselheiro. O pastor como conselheiro, ele precisa conhecer a Bíblia. Eu estou vendo aí irmãos que estão aconselhando, mas não têm conhecimento de Bíblia. O pastor que não é psicólogo, que não é psicanalista, que não é um profissional da área, ele faz aconselhamento bíblico. Então, ele vai conversar com os irmãos e todos os problemas que o irmão tem, ele vai mostrar um versículo bíblico para que aquela pessoa entenda o texto e, a partir disso, tome a decisão. É isso que ele deve fazer, né? O conselho geralmente parte dessa perspectiva espiritual, tá? O pastor, ele nunca toma a decisão pelo outro. Ele vai orientar, ele vai mostrar quais são as o que pode acontecer com cada decisão que toma. E aí a pessoa toma a decisão dela, tá bom? O pastor não pode se comprometer com aquela decisão que seja dele, por mais que ele entenda que é a melhor, né? Muitas vezes pode perguntar, pastor, por que o senhor não pede para separar? Por que o senhor não fala que a pessoa deve separar? Porque não é uma decisão do pastor, é uma decisão da pessoa, né? Nós já tivemos casos de aconselhamento onde a pessoa apanhava do marido, onde a mulher apanhava do marido. Nosso primeiro conselho é procure a polícia, dê uma queixa dele. Mas, pastor, sabe por quê, irmãos, que nós precisamos dizer isso? E vocês que são líderes na igreja precisam dizer isso, é a primeira coisa que precisa ser dita. Lá na frente, se essa pessoa for interrogada pela delegada, pelo delegado, seja lá por quem for, pelo juiz, e ela falar que contou ao seu pastor sobre aquilo, e o pastor ele decidiu acobertar o caso, ou decidiu tratar sem direcionar, e isso trouxe sofrimento àquela mulher, ele pode ser responsável por aquela atitude, que pode terminar em um homicídio, tá bom? Isso é a lei. Isso é o que coloca. Então, quando você aconselha a pessoa, ou se você vê que houve uma violência muito grave, qualquer violência é grave. Mas se for uma violência muito grave, você mesmo deve ir à delegacia prestar essa queixa.
Isso deve ficar muito claro, isso é muito sério, tá bom? É o único caso que eu vejo que o pastor pode tomar uma decisão, mas o restante ele vai fazer o quê? Orientar segundo a palavra de Deus, tá bom? Minimizar os erros, não é? Contando uma outra experiência, só para que os irmãos possam entender, uma certa feita, uma senhora chegou e veio conversar comigo e com Leda, e a gente conversando com ela, ela estava muito nervosa. A gente disse, olha, nesse momento você não pode falar nada. Você chega em casa, você vai descansar, você vai conversar com os filhos, mas não brigue, não diga nada aí. Amanhã, o marido dela trabalhava na hora de plantão, chegava em casa de madrugada, o marido era policial, e ela foi discutir com o marido. A gente, com medo dessa discussão, eu liguei para ele, né, pedi que ele ficasse calmo, que se ele quisesse vir dormir aqui na minha casa, ele viesse. Ele falou, não, vou dormir em casa mesmo, tá tranquilo, porque eu tinha medo de acontecer o pior. E ele me ligou quase 4 da manhã, uma hora depois que tinha chegado em casa, dizendo que só não matou ela porque lembrou da gente. Por quê? Porque ao invés dela ficar calada e dormir e deixar no outro dia pela manhã para a gente conversar, ela foi brigar quando ele chegou em casa, dizer o que ela tinha descoberto. E aí, ele armado, policial, quase comete uma besteira. Graças a Deus, eles se reconciliaram, ele resolveu os problemas que ele tinha cometido, os erros que ele tinha cometido, e hoje, dentro daquilo que a gente acompanhou, eles estão bem. Não é? Mas perceba, não é, a nossa responsabilidade quando somos conselheiros. Então, todos nós, vocês que são líderes, fatalmente podem também ser chamados a isso. Muitas vezes, algo que Deus trabalhou na vida de vocês serve para que vocês também aconselhem outras pessoas. Né? Aqui vai falar sobre os princípios bíblicos do aconselhamento, né? Ouvir, aconselhar, admoestar, advertir, instruir, encorajar, corrigir, repreender, confortar, consolar. Exortar, irmão, é sentar do lado e conversar. É estar do lado de alguém, não é? É você colocar a pessoa para enxergar aquele problema na perspectiva de Deus. É falar a verdade em amor. É você apresentar para aquela pessoa uma forma de entender o problema dela para que ela possa tomar a melhor decisão. Não é? Agora, o que é que o aconselhamento não é? Não é dizer às pessoas o que fazer ou não fazer. Ela precisa entender para ela tomar uma decisão. Se ela não entender e você der a decisão, ela vai tomar a decisão e não vai entender por que fez aquilo. Tá? Forçar a opinião pessoal. Não pode. Não pode persuadir as pessoas que só você está certo. Olha, quando nós ouvimos uma pessoa, o ideal é que a gente ouça a outra. Eu já precisei fazer aconselhamentos onde eu ouvi um lado só. Então eu tinha que ter muito cuidado, porque eu não conhecia o outro lado, a outra conversa. Eu não sei. Provavelmente essa pessoa estava errada também, tinha erros. E quando ela fala com a dor dela, ela não fala, às vezes, 100% da verdade. E tem pessoas que só se defendem e não falam nada. Contrário, não é? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não tomar parte de ninguém, não é? Propor um curso de ação que o beneficiará pessoalmente. Dar conselho, não é isso, tá? Não é você ter um curso de ação para aquela pessoa que vai beneficiar você. Não é esse o ponto. Isso não é aconselhamento. Dar conselho que é contrário ou incompatível com a palavra de Deus. Isso nunca, tá? Muito cuidado. Então, aí nós vamos passar agora pelos princípios básicos do aconselhamento. Né? Encare o aconselhamento com atitude humilde e dependente de Deus. Assegure que a pessoa vai ter confiança e o seu sigilo, confidência. Ouça cuidadosamente e atentamente. Procure descobrir e enfocar o problema. Geralmente, na primeira vez que você escuta, você pergunta para você entender, identificar o problema, conhecer mais a fundo o problema. Para quando você conhece mais, você começar a ter uma solução para aquilo, né? Mostrar àquela pessoa uma verdade. E usar também, assim, ilustrações, né? Por exemplo, nós temos, uma certa feita, conversando com uma senhora, ela passou a vida toda trabalhando, trabalhou muito, só que ela perdeu muita coisa da vida dela, porque ela trabalhou demais.
E ela chegou um momento da vida dela que ela tinha acumulado algumas doenças, alguns problemas, em especial questões, né, de ansiedade, de pensamento muito acelerado por causa do trabalho. E aí, para usar uma ilustração para ela, eu falei sobre alguém que montou em uma bicicleta e não desceu, não é? Olha, a vida toda pedalando, pedalando. Ela nunca olhou para o lado, ela nunca viu a beleza da vida, ela sempre se preocupou em pedalar e avançar, pedalar e avançar. Mas enquanto ela fez isso, durante toda aquela vida que ela fez isso, ela nunca parou para apreciar a beleza do que ela passava, do lado, as vegetações, aquilo. Então, isso, o que foi isso? Olha, ela não viu filhos crescerem, ela não viu os netos chegarem, ela participou muito pouco disso. Por quê? Porque estava preocupada em pedalar. Eu disse, olha, é hora da senhora descer dessa bicicleta. É hora da senhora estacionar a bicicleta, descansar um pouco, pedalar bem menos, ou seja, trabalhar bem menos, não havia mais necessidade de trabalhar tanto, né? Nem financeira, nem nenhuma, mas se tornou um vício para ela, e ela iria sempre colocar. Ela entendeu isso. Eu dei alguma decisão para ela? Não. Eu falei o que era necessário. E eu coloquei decisões para ela. Você quer ver seus netos crescerem? Você quer que seus netos pensem de você como? Olha, a minha avó trabalhou a vida toda, mas nunca nos deu atenção. Sempre nos deu dinheiro, nos deu condição, presentes, boas coisas, mas nunca foi com a gente no cinema, nunca foi tomar um sorvete com a gente, nunca foi passear no shopping. E aí eu comecei a falar para ela da diferença entre herança e legado, que são coisas totalmente diferentes, não é? Então, aí ela começou a repensar a vida dela e a partir disso ela foi, né, colocando aquilo em prática. E aí você pode citar, né? Olha, lembra de Moisés? Se você conversar com um judeu hoje, ele vai ter enormes lembranças. O judeu hoje chora falando de Moisés pelo legado que Moisés deixou. Né? Você vai ali, ó, e a pessoa vai, começa aquilo, vai entrando na sua mente até o ponto que ela toma decisões. E aí, quando ela toma as decisões corretas, que ela vê o resultado, ela começa a glorificar a Deus e não ao pastor. Tá bom? Porque ela vai vendo que o resultado ou a forma de resolver, solucionar o seu problema está na Bíblia e não na pessoa que deu instrução para ela. Bom, a questão de como fazer o aconselhamento, né? Orar antes, né? Orar depois também. A, não prometa resultados, mostre sempre a questão das consequências. Irmãos, isso é muito importante. Faça a pessoa pensar nas consequências das decisões dela. E o grande filtro, o grande limitador, ou o que nos dá consciência daquilo que nós fazemos, é o que nós sentimos após fazer o que fazemos, que é a paz. Olha, eu quero tomar uma decisão. Essa decisão vai me dar paz? Vai. Se essa decisão vai me dar paz, então eu posso tomar essa decisão. Não, essa decisão não vai me dar paz. Então, já está claro e evidente que eu não vou tomar essa decisão. Então, que a gente possa entender isso, essas formas de entender como é que eu posso dizer, de entender o resultado para, a partir disso, tomar uma decisão mais correta, porque a decisão errada vai trazer uma série de prejuízos para nós. Não é? Como marcar um encontro aqui, isso aqui vai depender da urgência, tá, irmãos? Quando alguém liga e diz, olha, há uma urgência, não tem como esperar muito. Quando é algo que você pode esperar um pouco, você também deixa esperar um pouco. Cuidado com essa questão de não parecer que você não dê importância, como também cuidado para que você não deixe o que é urgente passar do ponto, tá bom? Tem as duas coisas.
É esse equilíbrio que a gente precisa ter. Aqui fala um pouco sobre a condução, né, como é que devemos conduzir a questão do aconselhamento. Pode falar, Aniele. Pastor, eu tenho uma pergunta com relação a essa parte de aconselhamento. Eu gostaria de saber, da perspectiva do senhor, em relação a qual que o senhor acha que é o maior desafio nessa parte de aconselhamento, né? Da perspectiva com o pastor mesmo. Maior desafio. Sim, São alguns. Primeiro, você não se envolver sentimentalmente com a pessoa. Esse é um fato. Por quê? Por exemplo, alguém chega para você e diz assim: olha, pastor, eu estou apanhando do meu marido. Esse, para mim, foi o pior caso que eu já peguei com relação à questão de se envolver. Por quê? Porque você lembra, poxa, eu tenho 2 filhas. Se uma filha minha estiver sofrendo por isso, qual é o meu sentimento? Naturalmente, eu vou ter o sentimento de vingança. Então, eu preciso respirar um pouco mais fundo, né? Pensar um pouco mais no que eu vou falar, e aí eu vou ouvir. Mas eu tenho que ter cuidado nisso. O que é que eu vou falar? Por exemplo, olha uma pergunta que é inadequada. O que foi que você fez para que ele batesse em você? É como se eu estivesse buscando uma justificativa para a ação do homem. Esse é um grande desafio, o que eu vou falar. Outro grande desafio que nós temos sempre, esse nós temos em todos os casos, é achar biblicamente uma resposta para aquela pessoa. Quando que esse desafio vai se tornando menor? Quanto mais eu conheço a Bíblia, menos dificuldades de achar algo adequado para aquela situação ser resolvida vai ser. Então, esses são os 2 pontos principais. Outra coisa é assim, eu sempre recomendo aos pastores amigos, né, quando a gente conversa sobre isso, um pastor ele nunca deve atender uma mulher sozinho, sempre atende com a sua esposa, ou sempre atende, né, por exemplo, se for o casal, ele pode até atender sozinho, mas a mulher, ele deve atender sempre com a sua esposa. É a pessoa mais, é a pessoa ideal para que possa atender uma outra mulher, tá? Então, a questão do não se envolver com a questão do sentimento, a questão de achar um texto bíblico, e também outra coisa, porque às vezes a gente quer resolver o problema do outro. Aquilo que eu falei de não tomar decisão pelo outro. Nunca dê a decisão para a pessoa. Faça a pessoa pensar. Uma certa feita, eu vou falar isso aqui, porque é algo muito simples que a gente deveria falar e que eu vigiei muito para não falar. Um rapaz, ele já tinha sido da igreja, só que ele se tornou viciado em álcool. Bebia muito. Amava a mulher, amava os filhos, mas ele não conseguia se controlar. Então ele bebia todos os dias, praticamente. Finais de semana ele passava muito tempo bebendo. Mas ele sempre disse a mim: pastor, eu amo muito a minha mulher. Eu amo muito os meus filhos, mas eu bebo. Naturalmente, nós todos diremos: olha, você precisa parar de beber. Isso aí não vai fazer bem para a sua vida. Você precisa parar de beber hoje. Naturalmente, a gente faria isso. Eu fiz uma pergunta para ele, e depois disso ele pensou. Ele falou: olha, o senhor me fez pensar. Eu falei: pronto, então você vai pensar uma semana, na próxima semana a gente conversa. Eu perguntei para ele o seguinte: eu falei, você ama sua mulher? Não. Você ama a bebida? Ele falou: não. Eu falei: então você reconhece que há um vício na bebida, não é? Se há um vício, você tem que procurar tratamento. Esse tratamento ele é psicológico e é psiquiátrico. Se você está viciado a esse ponto, você tem que... Pode falar, irmão Hélio. Não, pastor, pode continuar, depois eu falo. Certo. Então, o que aconteceu? Essa pessoa, eu fiz a pergunta seguinte: eu disse, o que é mais importante na sua vida? É o vício, ele reconheceu que era um vício, ou o amor pela sua família? Aí ele começou a chorar, porque ele começou a confrontar valores. E aí, quando ele começou a comparar valores, ele percebeu que ele estava fazendo o quê? Dando vazão ao vício, até de forma inconsciente às vezes, e deixando de valorizar aquilo que ele mais amava, que era a mulher e os filhos. E aí, depois disso, de uma semana, ele veio, passou aquela semana sem beber, mas estava sofrendo muito.
porque ele estava naquela fase da abstinência, e aí ele procurou Alcoólicos Anônimos, procurou um psiquiatra, procurou uma psicóloga e fez o tratamento, e eu acompanhei com a parte espiritual durante um tempo, e graças a Deus hoje ele está livre do álcool, né? Não mora mais aqui, mora em outra cidade, mas o que eu sei é que ele está livre do álcool, está dentro da igreja, está com a família dele. Mas eu poderia simplesmente dizer, olha, deixa a bebida amanhã. Você precisa deixar a bebida, toma vergonha na cara. Poderia ser isso, não é? Mas eu acho que ele já ouviu isso tanto e não resolveu. E eu tentei achar uma pergunta para fazê-lo pensar. São dificuldades. Agora, cada caso vai lhe trazendo dificuldade maior, Miele. Por exemplo, eu vou dar um outro caso aqui, depois vou passar a palavra para o Moel. Se foi algo que você sofreu, para você vai ser mais difícil tratar, porque você vai tomar uma decisão mais voltada para os seus sentimentos. Aí isso vai ser ruim para você. Entendeu? Entendi, pastor. Obrigada. Se mais alguma coisa, você fala. Irmão Hélio, pode falar, meu irmão. O pastor, eu tenho um colega de trabalho que ele estava conversando comigo. Ele tem um vício. Só que o vício dele não é álcool e nem droga, é mulher. Que ele falando, ele está até dizendo assim, Hélio, eu não sei o que eu faço. Eu sei que isso é coisa do demônio, mas eu não consigo deixar. A esposa dele sabe, ele fala comigo que a esposa dele vive muito bem com ele. E ela faz tudo para agradar ele, mas ele não consegue separar desse vício que ele tem de ter outras mulheres fora do casamento. Aí eu queria que o senhor me instruísse assim, como ter uma conversa diretamente com ele, assim, falando sobre a Bíblia. Muito bom. Olha, esse é um caso que é muito difícil da pessoa revelar. Se ele teve essa confiança de revelar para o Senhor, eu acredito que seja uma oportunidade realmente de Deus para que o Senhor possa conversar com ele. Tem um livro que deve ter o PDF dele aí, deve ter, né, de forma digital, que chama No Altar da Idolatria Sexual. É um livro extremamente pesado para aquele que tem o problema. Por quê? Porque isso dele não é apenas um vício, é uma idolatria. Nós temos os ídolos do coração. Os ídolos do coração, dentre eles, um deles é a questão do sexo, da mulher, não é do homem para a mulher. É difícil? É, mas não é impossível. Existem perguntas que podem ser feitas que vai fazer com que ele pense. Primeiro, se ele gostaria que a esposa fosse do mesmo jeito. Né? Essa é uma primeira pergunta. O confronto com o outro lado. O que você sentiria se você estivesse no lugar da sua esposa? Não, eu sei tudo isso. Não, eu quero que você pare e pense sobre isso. Outro ponto que pode ser refletido é mostrar para ele que o corpo da mulher, que é a maior atração, né, que eles têm, que a pessoa que tem essa idolatria tem, é apenas um corpo, que não há diferença nesse corpo. Que o que muda no relacionamento dele com a esposa e com as outras mulheres é o que ele sente pela esposa e que ele diz não sentir pelas outras mulheres. Outra é o resultado. Olha, quando você termina uma relação em casa e quando você termina uma relação na rua, o que você sente? Se ele disser que sente melhor com a relação na rua do que em casa, você vai ficar mais firme ainda que o problema dele é a idolatria. Como que nós podemos confrontar? Tem o texto de Natan, quando ele fala com Davi. Por quê? Davi, ele se vê ali induzido por Batseba a pecar. Por que eu digo induzido? Eu estou tirando a culpa de Davi? Claro que não. Se Davi consegue ver Batseba tomando banho nua, Batseba consegue ver Davi também. Provavelmente, e aí eu vou dizer o que eu acho, né? Eu deixo muito claro. Eu acho que Batseba, ela faz aquilo para provocar o olhar de Davi. E depois a gente vê o comportamento dela, até na questão para Salomão ser o próximo,
que a gente percebe que ela não é uma pessoa inocente. Para mim, ela fez aquilo tudo de caso pensado. As pessoas jogam muito assim, né, que Davi foi extremamente errado. Mas qual é o ponto disso? É mostrar para ele que as mulheres que estão na rua estão fazendo a mesma coisa. Botam roupas provocantes, botam roupas para chamar a atenção justamente dos homens, que o que elas querem é aquele olhar, aquele psio, ou a forma de paquerar que ele utiliza, não sei qual é, mas vamos lá, a forma que ele utiliza, para que ele caia, né, como um peixe é fisgado por um anzol, e a partir do momento que ele cai, ele entra no adultério. Só que aí o que é que Davi comete? O adultério, as consequências são a morte do filho, ele vai matar, né? Para mim, ele é o autor intelectual do assassinato de Urias, porque ele quem manda Urias ficar na frente de guerra. A gente sabe que naquela época, a guerra de Israel, elas se davam no solo. O povo de Israel, na época de Davi, não tinha carros de guerra, se dava no solo. Então, quando você botava alguém na frente de batalha, olha, esse alguém que estava na frente de batalha, ele era o mais exposto para a morte. Então, ele faz isso para depois ele parecer que está fazendo uma boa atitude em pegar Batseba para ser a sua esposa, sendo que Batseba, como ela vai, o marido vai morrer sem ela ter filhos, ela deveria, pela lei do levirato, procurar o parente mais próximo de Urias para casar, e não o rei. Se ela realmente estivesse arrependida do que ela cometeu, ela não teria procurado Davi. Ela não queria saber de Davi, porque foi por causa da traição dela que o marido dela morreu. Então, essas histórias podem ser contadas sempre mostrando o papel. Outra coisa, mostrar para ele da ilusão que é este relacionamento fora do casamento. O quanto de tristeza, o mal, como é que eu posso dizer? O mau exemplo que ele está dando para os filhos dele. Não é? Para as filhas, não sei quantos filhos tem, se tem filhos, se não tem. Entendeu, meu irmão? Então, eu acho que tem muitas coisas que podem ser refletidas nisso aí. Né? O próprio texto de Gálatas 5 é um texto muito, muito bom para falar sobre isso, que é Gálatas 5, verso 19. Diz assim, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Se nós olharmos as 3 palavras gregas que tem aqui, há uma evolução. Então, ó, aqui mais embaixo está a imoralidade, que é algo que é mental. Nós temos aqui a impureza, que você começa a ver as coisas, olha, começou aqui na minha mente, mas daqui a pouco eu começo a ver as coisas não com pureza. Então, eu olho uma mulher com uma roupa que ela está assim, desenhando mais o seu corpo, eu já começo a imaginar, ou seja, o meu olhar já se torna impuro. Olhar aquela mulher com desejos carnais, né? Com vontade de ver aquela mulher comigo em uma certa situação. E aí depois se torna libertinagem. Libertinagem, a palavra aqui para libertinagem, eu precisaria pegar aqui para me lembrar aqui, de cabeça eu não me lembro aqui, eu não estou aqui com o texto grego, mas é a palavra para lascívia, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho, só para mostrar ao irmão, porque é muito interessante essa palavra. Cadê aqui? Para a gente entender essa evolução aqui, né? Azeugeia, essa é a palavra. O que é que quer dizer essa palavra? Esta palavra, ela é assim, ó, quando eu estou no mais alto nível de depravação moral. É aquela luxúria desenfreada, tudo isso voltado para o sexo. É a lascívia. Quando a gente quer fazer a ilustração dessa palavra, a zeugeia, a zeugeia, ela é a palavra que diz assim, ó,
a ilustração mais correta é o sexo dos animais. Por exemplo, um cachorro e uma cachorra. Eles fazem a relação deles em qualquer lugar. Eles não estão preocupados. Esse é o mais alto nível de libertinagem. O idólatra sexual, ele está caminhando para isso. Tanto que esse livro, No Altar da Idolatria Sexual, ele é um livro que, na própria introdução dele, eu não sei se a versão nova tem isso, mas a versão mais antiga diz assim, que se a pessoa não aguentar ler, que ela pare e depois ela volte a ler. Porque ela vai tocar em pontos fundamentais, né, da vida daquela pessoa. E aí, quais são as alternativas? Ela precisa mudar as amizades, mudar os ambientes que ela frequenta, sair mais com a esposa, visitar mais amigos que o tirem desse pensamento, começar a mudar o seu vocabulário, a vigiar nos seus olhares, a entender que aquilo é uma arma, né, de Satanás para enredar o coração da pessoa. Meu irmão, tem muita coisa que pode ser feita nisso aí. Muita coisa que pode ser colocada. Mas, primeiro, assim, de tudo, é tentar apresentar Cristo para ela. Porque a gente sabe que quando a pessoa tem um ídolo no coração, esse ídolo precisa ser substituído. Porque é aquela velha história, né? Você precisa tirar para colocar algo. Você não pode deixar vazio. Quando a gente trabalha com aconselhamento, a gente fala assim, no revestir e no despojar. Então, eu vou despojar a mentira e vou revestir com a verdade. Ou seja, eu vou tirar a mentira daquele lugar e vou colocar a verdade. Eu não posso deixar vazio. Ele precisa tirar esse ídolo da imoralidade sexual do coração dele e colocar Jesus ali. É isso que precisa ser feito primeiro. Mas, claro que você vai usar esses exemplos, vai fazer ele pensar, né? Principalmente o amor que ele tem pela família, né? No caso desses, irmãos, geralmente quando a gente faz aconselhamento, a gente procura saber se essa pessoa foi violentada quando era criança, a gente procura saber se essa pessoa tinha pai ou mãe que agiam dessa forma. Eu já tratei uma pessoa, né? Tratei assim, nós fizemos um tempo de acompanhamento, graças a Deus ele se libertou, em que era a mãe dele que se prostituía. E ficou casada com o pai até o pai falecer, mas todo o tempo que ela estava com o pai, ela se prostituía. Tanto que ele fez exame de DNA para saber se ela era filha do pai dele. E ele acabou imitando os passos da mãe, e ele tinha família num canto, família em outro, ele tinha filha num lugar de 9 anos, no outro ano tinha filha também de 9 anos. Ele tinha, acho que 2 ou 3 famílias com filhos praticamente da mesma idade. Aprendeu com a mãe, ao ponto que ele acabou deixando as outras 2 famílias e ficou casado com a sua verdadeira esposa, né? E ali, com a graça de Deus, aquela esposa não se converteu. Eles fizeram um curso de casais com a gente uma vez, MMI, e graças a Deus, eu tive no batismo dele em outra igreja, ele foi batizado em outra igreja, e está lá na igreja, para a glória de Deus. Mas são casos difíceis, irmão. Mas diga ao Senhor que lute, insista, fale para ele, viva, mostre a ele, olha, meu irmão, eu sou casado há tantos anos, vivo com a mesma esposa, isso aqui é bênção na minha vida. Pode ter certeza que ele é um cara que não é feliz. Não é feliz. Ele está tentando responder a uma demanda que o sistema impõe para ele. O homem ser garanhão, o homem ter várias mulheres, né? Procure mostrar a ele o final dessas pessoas, né? Ou então dizer, olha, meu irmão, você já imaginou qual o sentimento que a sua esposa tem quando deita com você, sabendo que você está com outras mulheres na rua? Como que você acha que ela está? Como que você se sentiria se você fosse deitar com sua esposa, sabendo que ela na rua tem outros homens? Né? Amigo mesmo diz isso.
se for seu amigo mesmo, claro, né? Mas se você tiver uma oportunidade de falar essas coisas, fale, porque são coisas que fazem pensar. E quando fazem pensar, a pessoa fica com aquilo, ó, encasquetado na mente. Uma certa feita eu estava conversando com um irmão, e semana passada, conversando com um irmão, e ele lembrou de uma aula, de uma aula de EBD que teve comigo há uns 3, 4 anos atrás, de uma pergunta que eu fiz na aula. Ou seja, ficou aquilo na mente dele, né? Ele não me contou o resultado, mas ele disse que estava lembrando dessa aula e que tem muito tempo lembrando e tentando mudar, não é? Então, percebo que, às vezes, essas reflexões, tudo com muito amor, mas sempre com a verdade. Entendeu? E aí, qualquer dúvida aí, se quiser não desenrolar aí da conversa com ele, depois bater um papo comigo aí, só vai me mandando aí no zap, a gente vai conversando, viu? Tá certo. Eu pensei exatamente assim, iniciar como o senhor também iniciou, perguntando a ele que se realmente o que ele pensa, o que ele faria se fosse ao contrário. E como o senhor me instruiu aqui, ficou muito bom, graças a Deus. E eu vou ter essa oportunidade de conversar com ele, porque como ele conversou comigo, ele não faz isso se sentindo como fosse garanhão. Ele faz isso falando comigo, Hélio, isso para mim já é uma doença. Amém, meu irmão. Essa consciência poucos têm. Poucos têm. É um momento de... O senhor já convidou ele para ir num culto lá na igreja? Não, ainda não. Convide. No dia que ele for, o senhor senta com ele no banco, fica lá com ele. Se o senhor estiver na escala lá de alguma coisa, pede alguém para substituir o senhor, mas fica lá com ele. Passa algum texto bíblico para ele ler. Durante a semana, o senhor conversa com ele. Vai pela Bíblia. É Deus que vai transformar ele, irmão. Agora o senhor vai ser usado por Deus para transformar. Pode ter certeza. Ok, obrigado, pastor. Nada, nada. Quando alguém fala para a gente o problema, meu irmão, é porque Deus quer nos usar para que aquela pessoa seja transformada e mudada. E ele sentiu confiança no Senhor, senão ele não diria. É isso. Né? Aqui fala sobre a questão, né? Aqui falou sobre emoções e sentimentos. É interessante vocês darem uma lida nisso, entender essa questão, né? Das emoções e sentimentos inadequados. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui. Né? A conduta ou comportamento errado. Deixa eu só chamar a atenção aqui de um negócio aqui. Esse aqui, esse ponto aqui, ó. Ajude a enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. É isso que, em casos como esse que o irmão Hélio trouxe, a gente vai tentar levar. E olhar para ele assim, quando ele tiver essa consciência de Deus, não é? Tanto a gente olhando na perspectiva de Deus, como fazer ele olhar. Você acha que Deus se agrada disso? O que você pensa? Sabe? Aí quando a gente faz aconselhamento muito para as pessoas, mas aí quando a gente vai aconselhar a gente mesmo, a gente olha assim e diz, Deus, será que eu estou enxergando a forma na perspectiva do Senhor? Aí às vezes a gente pode pensar, é muita ousadia a gente querer enxergar na perspectiva de Deus, não é? Mas sabe o que acontece? A Bíblia nos diz, nos fala sobre olhos espirituais, nos fala sobre ter a mente de Cristo. Quando é que nós somos assim? Quando obedecemos. Então, tem como nós enxergarmos na perspectiva de Deus, ou seja, debaixo da vontade de Deus, né? Como é que nós enxergamos a morte? É diferente da pessoa do mundo enxergar a morte. Né? Sobre conduta ou comportamento errado. Aqui é mostrar o comportamento errado, a gente falou sobre isso agora, né? O aconselhamento, o desafio, né? Crença ou modo de pensar impróprio. Isso aqui com apologética, com conhecimento e você ensinar a doutrina correta. Né? Aqui são os lembretes, né, tudo que a gente já falou. A eficácia do pastor como conselheiro está relacionada à vitalidade da própria caminhada com Deus, ou seja, o meu testemunho fala. Como é que eu vou dizer que a pessoa não faça algo se eu vou lá e faço aquilo? Não é? A nossa capacidade de conhecer e aplicar as escrituras, a maturidade e discernimento espiritual, a disposição de falar a verdade em amor, a preocupação e carinho pelas pessoas. Irmãos, às vezes eu vejo nas igrejas, em algumas igrejas que eu já fui,
as pessoas com medo de certos líderes da igreja. Nós não podemos colocar medo nas pessoas. Como é que as pessoas vão confiar em nós se tem medo de nós? Não. As pessoas têm que sentir admiração, não essa admiração de adoração, mas a admiração de dizer, olha, eu posso conversar com essa pessoa que ele quer o meu bem. Então eu posso me abrir com ele. Não é? E a questão da confiança que o pastor tem na palavra de Deus e no poder do Espírito. O pastor como líder. Esta daqui é uma das piores áreas. Porque se a pessoa não for um vocacionado, ele não conseguirá. Né? Claro que Deus vai capacitar, claro que a Bíblia nos instrui, mas ele precisa ser um líder em potencial. Não é? Claro que ele vai basear a sua liderança na Bíblia. Não é? Então, aqui são 3 pontos, a questão do perfil. O perfil, nós já falamos aqui quando falamos do perfil do pastor, não é? Do testemunho dele, da forma como ele é, como ele age com as pessoas. Ele não é um autoritário, ele é uma autoridade. Ele não diz, olha, faça isso porque eu estou mandando. Não, eu vou lhe explicar porque que essa é a melhor decisão. São coisas diferentes. Tá? Não há espaço para ditadores na igreja. Não há espaço. Jesus não foi um ditador. Jesus, quando o jovem rico chegou para ele, queria segui-lo, ele disse, né? Deixe tudo e me siga. Ele não obrigou o jovem a segui-lo. Ele falou, o jovem não seguiu. O pai do filho pródigo não mandou ele para ser apedrejado como a lei mandava. Não usou da sua autoridade para isso. Deixou que o filho fosse embora. E aguardou que voltasse. Somos assim. Deus, quando foi abordar Caim, depois de Caim ter matado Abel, ele perguntou, cadê o teu irmão? Ele não foi acusando Caim. Isso nos mostra que Deus é um ser que tem autoridade e não ser autoritário, um ditador. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro para a questão do líder. Não é? Ele não deve dominar as pessoas, né, que às vezes ser de forma áspera. São essas falas muito sobre a questão do autoritarismo. Né? Hoje, infelizmente, nós temos líderes que são um pouco narcisistas, depois vamos pesquisar sobre isso. É um tema bastante interessante, né? Ele está ali para ser adorado, então, complicado. Ele não afasta as pessoas da verdade e dos princípios da palavra, muito pelo contrário, ele traz as pessoas pela palavra, faz com que as pessoas mudem sua vida através da palavra. Não houve conselho de ímpio, ou seja, muito cuidado com o pastor, o líder vai ouvir, não compromete as verdades ou princípios da palavra de Deus, não mede seu sucesso em comparação aos outros. Olha, o Instagram está horrível, porque hoje as pessoas vivem comparando a sua vida com a vida de outras pessoas ou com aquilo que as pessoas publicam. Irmãos, não façam isso. Né? Um dia desse eu coloquei uma foto no WhatsApp, acho que chama status no WhatsApp, né? De um peixe que eu peguei, um peixe grande, um peixe de uns 15 quilos mais ou menos, muito bonito. E aí, na hora de tirar foto, eu sei colocar um pouco o peixe para ele ficar bonito, e parecer um peixe como ele é grande, né? Então, quando eu coloquei, a pessoa disse, olha, só pega peixão. Eu falei, não, eu só posto foto do peixão. Mas os pequenininhos que eu peguei, eu botei tudo de volta lá no lago também, como eu botei esse grande, mas não tirei foto, não. Ou se eu tirar foto, tiro foto só para brincar, para botar ali, mas não posto. Por quê? Porque o peixe pequeno é muito fácil de pegar, e todo mundo vai ficar falando, olha, só pega peixe pequeno, não sei o que e tal. Não, quando você pega o grande, chama mais atenção. Então, você começa a perceber que isso é a vida do Instagram. É a vida que nós postamos. Se a gente viver comparando a nossa vida, vai dar certo? Não vai. Então, a liderança é a mesma coisa. Eu não posso comparar a minha liderança com a do outro. Porque são ambientes diferentes. Não é? Então, não pode. Um líder, conforme a Bíblia, precisa desempenhar diligentemente as responsabilidades normais de um bom líder. Né? Governar, dirigir, gerenciar, administrar, superintender. Todas essas funções estão aí, não é? Na questão no nosso livro, no nosso manual, a partir da página 142.
Aqui fala sobre a questão dos princípios bíblicos, nós já falamos muito sobre isso, né? Essa questão de obedecer, de buscar a aprovação de Deus não dos homens, não é? Ganhar o respeito e honra das pessoas através daquilo que eu falo, a admiração, né? É a administração íntegra, honesta, sincera, o serviço com o espírito sincero, amoroso e compassivo, o trabalho árduo. Às vezes a gente se engana com relação a isso. Por exemplo, antigamente o pastor não poderia pegar, né, esse ponto do trabalho árduo, não poderia pegar nada. Parecia que o pastor era aleijado e que ele não pegava nada na igreja, todo mundo poderia pegar. Esses dias eu estava passando em uma igreja e estava lá o pastor pintando a parede da igreja, o pastor e 2 irmãos. E o pastor estava lá, pegado mesmo. É um amigo meu, eu fui lá e parei um pouquinho, fiquei lá. Está precisando de ajuda? Ele, não, a gente já está terminando aqui, tá? Ficamos batendo um papo lá. Mas estava lá trabalhando. Ou seja, os irmãos que estavam lá disseram, olha, o nosso pastor, que é o nosso líder, está fazendo. E por que nós vamos ficar sentados parados? Não é? Se sente até constrangido. Aniele. Pastor, estava pensando aqui em um ponto que foi falado até no domingo, né? Que foi com relação a ter o pastor e como se fosse o co-pastor, né? A pessoa que vai auxiliar o pastor principal. E aí eu estava pensando nisso com relação a essa parte de comparação, né? Se de algum modo existe, porque são 2 pessoas que exercem uma função, né? Têm um chamado, podem exercer funções parecidas em certo nível, e como é que, de certa forma, lida com essa questão de comparação, se tem, se não tem, porque na igreja atualmente não tem, né? Então, eu queria saber como é que é. Primeiro, os 2 pastores têm que estar muito integrados. Já vivi 2 oportunidades assim, né? Primeiro na primeira igreja e, por último, agora na IBNA, né? Na Nova Alvorada. Na primeira igreja, eu e o pastor Janir sempre trabalhamos juntos em tudo. Ia dar uma aula, eu dava aula, ele dava aula. Esse curso da leadership que a gente coordena, os 2 são coordenadores, não é? Os 2 são professores. Nós dividimos os módulos igual, né? Eu ministro 5 módulos, ele ministra 5 módulos. As pessoas falam de mim para ele e falam dele para mim. O que é que a gente faz? A gente não comenta. É um combinado. Nós temos um encontro semanal, tínhamos, né? Um encontro semanal, quinzenal, ia depender aí das demandas que a gente tinha. E sempre ficava tudo muito resolvido. Então, nós falávamos uma mesma língua. Temos uma teologia parecida, né? Discordamos em alguns pontos, mas são bobagem. Eu ensinava na EBD e era responsável pela EBD, ele pelo púlpito. Quando ele saía de férias ou quando ele viajava, eu assumia o púlpito. Ou eu ou outro irmão, se eu também tivesse algum compromisso, eu não estaria. Na EBD, geralmente as pessoas diziam, pastor, por que quando o senhor fala na EBD, o pastor já me fala no púlpito? Vocês combinaram? Não, é porque a gente está alinhado. Os assuntos da EBD eram alinhados. As revistas nós comprávamos no final do ano, eram alinhadas como seriam dadas durante o ano. Ele acompanhava como estava. Então, tecnicamente, ele estava trabalhando um tema na igreja, e eu trabalhava o mesmo tema na EBD, e que não tinha como não bater, porque nós trabalhávamos o mesmo tema. Ele só não pregava os mesmos textos que eu ensinava, né? Às vezes até citava, mas era o mesmo assunto. Então, fatalmente daria aquela continuidade. Quando? E também, assim, tem outra coisa. O pastor Jamil é muito seguro dele. Então, ele não tinha medo de concorrência. Ele não tinha medo que alguém chegasse e dissesse, olha, vamos tirar o pastor Jamil e botar o pastor Alisson. Primeiro, ele saberia que eu não aceitaria isso. E segundo, ele tem a consciência de que eu não estava ali para separar, mas para somar. Então, deu certo demais. Graças a Deus. Nunca teve nenhum problema com relação a isso. Quando você vê que a igreja vai comparar, meus irmãos, a igreja vai comparar e vai falar. Eu gosto mais da pregação de A do que de B. Eu gosto mais da aula de A do que de B. Eu gosto mais do jeito de A do que de B. A igreja não pode cair nisso, porque a igreja está criando uma competição. Então, tem que partir primeiro do amadurecimento, da maturidade dos 2 pastores, deles se interligarem nisso, e evitar, quando um vier falar mal do outro, meu irmão, não,
o senhor está erradíssimo. Se o senhor tem algum problema com o pastor William, por exemplo, que é o pastor da igreja, deve falar a ele. Não fale a mim. Eu não tenho nada. Então, eles devem cortar um ao outro para evitar isso. Tá? E outra coisa que é bastante sensível nessa área é quando um não reconhece o outro. Assim, o pastor William vai chegar pastor B. O pastor B tem que reconhecer, olha, pastor William é excelente líder. As qualidades que ele tem. Não é para inventar, não, mas as qualidades. Pastor William é assim, é assim, é assim, é assim. As fraquezas de pastor William, ele não fala. Ele sabe dentro de si, mas ele não vai falar. Se ele tiver que falar para alguém, é para o próprio pastor William, para que ele possa, na sua competência, nas suas capacidades, começar a estudar ou melhorar aquilo para tirar aquilo, deixar de ser uma fraqueza. É isso que deve ser feito. Mas, quando um dá vazão ao outro falar mal, né? Eu vou lá, um irmão me escuta aqui e eu vou falar mal do outro, pastor, aí, meu irmão, é problema sério. Dá muito errado. Mas, sabendo escolher direitinho os 2 pastores, 3 ou 4 que sejam, não dá problema. Não dá. Muito pelo contrário, ajuda muito. Essa parte de aconselhamento mesmo precisa. Olha, precisa de um pastor que saiba aconselhar jovens, que saiba aconselhar família, casais. Precisa de um pastor que saiba aconselhar homens. O caso que o irmão Hélio trouxe é um caso muito grave. Um caso que precisa de um bom aconselhamento. É muito difícil essa pessoa aí se transformar. Muito. Irmãos, é por isso que não é obra humana, é obra de Deus. Por isso que tem que ser com muita oração, tem que pedir muito a Deus a oportunidade e a palavra correta para falar. E assim, eu encorajo a todos, irmãos, façam isso. Preguem, falem, dentro das limitações que cada um tem, mas falem. Porque, assim, é Deus quem vai fazer com que você, como é que eu posso dizer, traga a palavra correta. Entendeu? É Deus que vai fazer. Claro, você vai estudar, você vai ler Bíblia, você tem que fazer o seu devocional. Pode ter certeza que o seu devocional do dia vai servir de oportunidade para você pregar o evangelho para um irmão, para uma irmã, para um ímpio, para uma ímpia. Pode ter certeza. Viu? E assim, ó, as famílias da igreja são tão problemáticas quanto as famílias do mundo. Pode anotar isso aí. As famílias da igreja são tão problemáticas quanto as famílias do mundo dos ímpios. Infelizmente. Precisam de ajuda. Não é? Tem um ministério que chama MMI, que é um curso para casais, são 13 lições. Tem que fazer mudanças no material? Tem. Ele fala sobre, por exemplo, o dom de línguas, numa perspectiva mais pentecostal. Então, se nós somos de uma igreja mais conservadora, a gente vai mostrar aquilo de uma forma mais bíblica. Né? Fala sobre a questão de maldição hereditária. Maldição hereditária, todos nós sabemos que não existe. Não é uma coisa, ninguém carrega o defeito do pai, da mãe. Por exemplo, meu pai era um adúltero, eu vou ser adúltero. Não. Eu posso repetir um comportamento porque admirava o meu pai, admirava a minha mãe e acabo repetindo aquele comportamento. Mas não porque eu vim com um gene de ser adúltero. Não. Isso aí, biblicamente, basta ler Ezequiel 18 que vai perceber que não tem. Então, quando você vai conscientizando as pessoas sobre isso, melhora. Por exemplo, quando você vai aconselhar, voltando um pouquinho para o aconselhamento, a liderança a gente volta já. Quando você vai um pouquinho para a área do aconselhamento e você fala sobre o homem, você tem que deixar ele consciente, qualquer um. Por exemplo, nós 4 que estamos aqui, nós precisamos estar conscientes que nós todos somos inclinados para o mal. Todos nós. Se nós formos tomar uma decisão hoje, naturalmente nós vamos tomar uma decisão pelo mal, pelo errado. Quer ver como isso é natural? Você chega aqui e você está passando na rua e você vê um homem batendo em uma mulher. Qual é o seu primeiro pensamento? Tenho certeza que no seu coração, pode ser um homem de 2 metros de altura, dobrado, musculoso,
se você puder pegar um pedaço de pau, você vai bater nele. É o primeiro pensamento nosso, irmãos. A gente não vai nem tentando perguntar o que é, a gente já vai para agredir aquele homem por um senso natural de justiça, que por si só é uma inclinação para o mal que nós temos. Pode acontecer de você tentar separar e ter que fazer isso? Pode. Mas qual é o seu primeiro pensamento? Primeiro pensamento é a agressão. Então, quando eu penso nisso, eu começo a ver quem eu sou. Então, quando eu sei quem eu sou, essa minha inclinação para o mal, eu começo a moldar os meus pensamentos e as minhas atitudes. Então, em sentimentos que eu tenho de ira, não é? Quando há uma ira, o que é que a ira pode me levar? A ira pode me levar ao pecado. A minha inclinação para o mal vai me levar ao pecado. Então, eu fico o quê? Pensativo, reflexivo naquilo que eu vou fazer. É fácil? Não. Já pensou, irmão, você está na rua e alguém vier e dá um tapa no seu rosto? Qual é a sua atitude natural? Devolver. Todos nós. A Aniele está aqui, é uma jovem, é uma mulher. Vai fazer o quê? Vai ficar apanhada? Naturalmente, não. Pode ser que, naquele momento, o Espírito Santo toque de forma tão forte que ela consiga segurar aquele ímpeto, mas depois se transforma em choro, que é uma forma de explodir aquela emoção inicial, aquela coisa inicial que estava dentro dela, que era da agressão. Outra coisa que eu já fiz em aconselhamento, que eu garanto aos irmãos que dá certo, teve um jovem marido, que ele ficava muito nervoso, muito, mas muito nervoso mesmo. E eu chegava para ele uma vez e falei assim, qual é a sua vontade? A minha vontade é de esmurrar, de bater, já bati em parede, já quebrei porta com murro e tal. Eu falei, pronto, nós vamos ali. Eu levei na academia de um amigo que ele ensina boxe. Aí falei para ele, eu falei, ó, eu preciso só que você dê uma aula para ele aqui. Aí depois, se ele quiser ficar sendo seu aluno aí, ele vai ficar. Aí ele foi, eu tinha uma luva de boxe aqui, levei para ele, coloquei lá na mão dele e tal. Falei, pronto, aí fiquei do lado dele, ficava falando no ouvido dele, né? Assim, mais perto, não diretamente encostado no ouvido, mas mais de perto, para que ninguém ouvisse. Falava, olha, tal problema, vá lá, tal problema, tal problema. O que aconteceu? Ele, quando saiu dessa aula de boxe, nesse dia que ele só foi esmurrar o saco, ele saiu assim, totalmente aliviado. Por quê? Porque ele botou para fora aquela energia. Eu falei, olha, o problema não é você querer bater nas pessoas. O problema é você bater. Você querer é o seu natural. Então, já que você sabe que é o seu natural, você tem que jogar essa emoção, essa descarga de más energias, digamos assim, em outro lugar. Ele se tornou aluno lá, não sei se ainda está lá, tem muito tempo que eu vi, mas ele ficou lá um tempo sendo aluno de boxe. Né? Depois eu encontrei o professor uma certa vez, e quando até encontrou ele, gente muito boa, cristão também, né? Que ele até aprendeu essa técnica de levar as pessoas lá. Por quê? Porque ele, se você deixar ele muito tempo, ele vai inchando, 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 uma hora ele vai descontar. Então ele já fazia aquelas aulas de boxe na semana e já ia colocando aquilo para fora. Pronto. Acabou. Acabou o problema dele. Como é que você vai conseguindo isso? O tempo, a experiência que a vida vai lhe dando, os aconselhamentos. Por exemplo, nesse caso, mais uma vez, que o irmão Hélio trouxe, ele vai ter que, a princípio, achar uma descarga para isso. Naturalmente é o esporte, uma coisa que pode ser feita. Você faz algum esporte? Olha, não faço nenhum esporte. Vamos fazer uma academia, vamos fazer aí um tênis de mesa, um futebol, alguma coisa que você possa gastar essa energia em uma outra coisa e dali você vai para sua casa. Não é? Você já está tirando ele de frequentar outros lugares. A academia eu até vou retirar, porque eu acho que a academia seria um lugar não muito adequado para ele,
pela exposição que nós temos na academia. Tá? Então, eu até vou retirar a ideia da academia, mas um futebol, um tênis de mesa, um vôlei, esportes onde ele possa ter contato com homens apenas, né? Mais até com homens do que com mulheres, ou que a roupa que as pessoas vão para esse lugar não sejam roupas que vão chamar a atenção de um homem que é ídolo, né? Idólatra do sexo. Então, é nisso que a gente vai começando a criar alternativas e fazer com que ele repense. Tudo isso com o relacionamento com um cristão, que no caso é o irmão Hélio, e as visitas na igreja. Sempre, olha, vamos lá na igreja. Olha, hoje vai ter isso, hoje vai ter aquilo. E vai explicando para ele, ó, essa parte do culto agora é isso, é aquilo. Quando for durante a semana, você perguntar, e aí, entendeu? Como é que foi lá? Lembra daquilo lá que o pastor falou lá sobre isso? Rapaz, estou pensando naquilo. Né? O que é que você pensa sobre isso? E aí você vai nesse direcionamento. Daqui a pouco, ele já começa a não querer mais ficar sem ir no domingo na igreja. Ele já começa a perceber que ele olhou menos, que ele teve menos vontade de ter aquela relação com outras mulheres. Ele já começa a valorizar mais a mulher dele dentro de casa. E as coisas vão crescendo. Nunca se deixem levar, não achem que as conversões de todas as pessoas são de uma hora para outra. Tem conversões automáticas? Tem. Mudou, o cara muda 100% ali naquela hora. Né? Já muda logo, já muda tudo e tal, vai, ali o cara já cresce rápido, o que as pessoas chamam de primeiro amor. Nem todo mundo tem esse tipo de conversão. Tem uns que vão ter que ir quebrando a cabeça aos pouquinhos, mas eles estão numa evolução. Tá bom? Então, esse é um pensamento. E nós temos voltando aqui para a questão das lideranças, né? Questão de delegar responsabilidades, isso é muito interessante. Ele fala sobre o exemplo de Moisés, né? Que tem o exemplo que teve o conselho do seu sogro, né? De Jetro, ou Reuel, mesmo, a mesma pessoa, e aí ele vai ajudar. Então, o pastor precisa de nós. Né? O Kenny, ele perguntou de qual pastor, ou de outros pastores, ou dos diáconos, ou dos líderes da igreja. O pastor precisa, sozinho não vai conseguir. Né? Outra coisa, você precisa enxergar-se como um treinador e um capacitador de pessoas. É isso. Atuar como líder da equipe e cooperador. Você não está aqui para mandar, o pastor não está na igreja para mandar, ele vai fazer também. Ele vai mostrar como faz. Não é? Paulo, por exemplo, que ele dá o exemplo, Paulo plantava a igreja, ele estava no campo, como líder, como muito poucos tiveram. Né? Exercer a autoridade de forma justa, de acordo com o princípio bíblico. Sempre Bíblia. Eu fico muito triste quando eu vejo liderança de igreja que não conhece Bíblia. Diácono de igreja que não conhece Bíblia. Que você pergunta algo da Bíblia e ele não sabe. E não estou falando de coisas difíceis, estou falando de coisas básicas, que todos nós sabemos. Não é? A pessoa não sabe responder, não sabe onde está na Bíblia, nunca leu a Bíblia toda, e é líder na igreja. Eu fico assim, meu Deus, por que que é? Para você dirigir, você precisa saber as leis de trânsito, você precisa saber dirigir, ir lá fazer um teste para ser diácono, para ser pastor da igreja, não. A semana retrasada, eu estava assistindo um vídeo de Paulo On, ele estava dizendo assim, se você é pastor e você nunca leu a Bíblia toda, abdique do seu cargo. Deixe o seu cargo. Eu acho aquilo interessante ele falar aqui, como pastor, ele dizer aquilo. E realmente é uma verdade. Se você é pastor e nunca leu a Bíblia toda, não sei o que você está fazendo, não. Aí, você não é um vocacionado, você não é um chamado. Você não pode ser alguém que não lê, que não tem gosto, que não lê a Bíblia todo dia, que não estuda todos os dias, que não está em contato com Deus, que não ora, que não tem um devocional. Não pode ser pastor. A mesma coisa é líder de igreja. Né? Então, envolver e informar as pessoas para que sistam parte do processo de tomada de decisão do ministério. Interessante também isso aqui. Você deve, principalmente nós somos congregacionais, né? Conselho de igreja, reunião de igreja, assembleia, tudo isso nós temos que participar a todos. Né? Procurar conselho de pessoas piedosas, agir sábio e decididamente com base nos fatos e na sabedoria de Deus, liderar no poder de Deus e não na sua própria força.
permitir que a palavra de Deus seja o seu padrão e guia, ministrar com espírito de humildade, manter o espírito ensinável. Ó, esse é um erro gravíssimo. Pessoas que acham que não vão aprender nunca. Irmãos, fujam. Ah, eu já sei. Não, eu já sei, eu já sei. Eu já sei. Isso é horrível. Horrível. Eu lembro, em um ano, que eu comecei a ensinar na EBD de uma determinada igreja, e tinha um aluno que ele chegou para mim no primeiro dia de aula e falou: não estou entendendo nada que o senhor está explicando. O senhor está mudando tudo que eu aprendi em 30 anos de igreja. Eu fiquei calado, eu estava falando sobre discipulado, um tema para mim muito batido, eu tinha acabado de defender isso num bacharelado, né? E aí, eu falando sobre isso, ele falou, eu falei, não, tudo bem, para mim está ótimo, se você está mudando seus conceitos, eu estou achando maravilhoso. Falei aquilo de forma irônica para ele, porque eu sabia o que eu estava falando, então não tinha que me preocupar. No final do ano, ele me falou que realmente ele tinha uma concepção errada, que ele aprendeu errado, e que ele agora estava tendo uma outra concepção. E me mostrou os resultados dessa concepção. Hoje é um dos grandes amigos que eu tenho. Mas eu precisei mostrar a ele que ele estava com o espírito, a princípio, em rebeldia. Ele não queria aprender. Ele queria apenas ficar com o que ele conhecia. Já pensou que problema? Você ficar com o que você conhece, você vai ter aula com pessoas que você não vai poder aproveitar o que aquela pessoa tem. Então, a gente tem que gostar mais de assistir aula do que de dar aula. Né? Por exemplo, uma aula dessa nossa aqui já vai para quase 2 horas de aula. Nós estamos aqui. Essa aula eu já dei acho que a terceira turma que eu dou essas aulas desse modo. Se nós pararmos para olhar, cada vez que você dá aula, você dá melhor. Só que antes de dar essa aula, eu tive que assistir aulas, eu tive que ler sobre isso em outros livros. Por quê? Porque é assim que você vai conseguindo ter material para poder dar aula. Então, primeiro eu tenho que querer aprender, para depois eu ensinar. Vocês aqui estão aprendendo. Mas saindo daqui, vocês saem daqui e dizem, olha, tudo aquilo que eu aprendi, o que ficou na minha mente, eu vou colocar em prática agora. E eu vou ensinar alguém. E eu vou ajudar alguém. Eu vou colocar aqueles princípios de aconselhamento, de liderança, de ensino, à disposição do reino de Deus. Deus vai me usar. Esse eu tenho ensinado. Né? Dar o crédito a Deus e a glória a Deus, né? Isso a gente falou também muito bem aqui. E aí, aqui a questão da vivência do pastor na liderança bíblica. No lar, na igreja, na comunidade, né? Cadê aqui o próximo ponto? E aqui ele vai falar sobre a questão do lar. Irmãos, ser o líder no lar, mais uma vez, não é ser um autoritário, é ser uma autoridade. Fala muito sobre submissão da esposa. Ou a pergunta simples: se sua esposa não é submissa a você e você está fazendo a vontade de Deus, na verdade, ela não está sendo insubmissa a você. Ela está sendo insubmissa a Deus. Então, o problema está com ela, não com você. Né? Precisa ter isso em mente. Sobre a questão do pastor, como deve ser. O ministério é do pastor. O ministério não é da mulher do pastor. A mulher do pastor, ela é uma ajudadora. Ela está ali no ministério, ela pode ajudar. Mas eu vejo que algumas igrejas cobram demais da mulher do pastor. Não pode. Né? Então, ela ali, ela é uma auxiliadora do marido. Tá bom? Fica muito claro isso. A autoridade dos pais com os filhos. Os filhos são responsáveis os pais, me perdoe. Os pais são responsáveis pelos filhos que não estão na igreja? Claro que não. Com certeza não. Por quê? Porque os filhos têm como tomar uma decisão. Pode ser que os pais erraram? Pô, todos os pais erraram. Os nossos pais erraram, nós como pais também erramos. Mas isso não quer dizer que o futuro do nosso filho está debaixo dos nossos erros. E isso precisa ficar muito claro. Porque senão eu vou me culpar por algo que eu não tenho culpa. Tá bom? Então, aqui tem a questão de como você tratar os seus filhos, como você ensinar eles, né? Principalmente ensinar a amar a Deus, como é que você vai disciplinar seu filho, tá? Encorajar, tudo isso aqui.
orando, isso é muito importante, a questão de orar, mostrando a ele que existem autoridades para ser respeitadas, né? Ensinando o conceito de rebeldia, de rebelião, tá? Agora, lembre-se que o nosso exemplo arrasta. As nossas palavras podem até convencer, tá? Isso está escrito na escola militar, né? Nos colégios militares está lá escrito: as nossas palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, né, tem muito isso em mente. Na igreja sempre nós vamos ter pessoas que são insubmissas, isso é natural, mas ele precisa, né, conduzir aquela congregação e contar com a ajuda das outras pessoas, tá? Aqui fala sobre a ordem de culto, não é um fator tão estratégico quanto a atmosfera e o impacto criados. Na Bíblia não tem uma ordem de culto, a organização, como deve ser. Na Bíblia tem elementos de culto. O que é elemento de culto? Louvor, oração, leitura pública das Escrituras, a pregação e ofertas e dízimos. Esses são os elementos de culto. Como que eu vou colocar isso? Aí é a questão da igreja. A igreja que vai decidir a liturgia. Bom? A questão de batismo e ceia, cultos especiais. Sempre o pastor tem até um manual, que é muito bom. Tem dois. Deixa eu pegar aqui para mostrar aos irmãos. Pode servir para que os irmãos tenham aí depois. Esse é um manualzinho antigo, manual do ministro. Esse aqui tem várias cerimônias e a forma de realizar. E esse é o mais novo, né, que é também da Vida Nova. Ele tem acréscimos, algumas coisas boas. Tanto um como o outro são bons. Hoje só vende esse daqui, o da direita. Tá bom? Esse aqui acho que não vende mais. Esse é um antigo, aqui, um presente que eu recebi logo depois de formado, depois de ordenado, eu recebi esse presente. E aí, quando lançou o mais novo, eu adquiri, porque julgo ser muito importante na nossa caminhada, né? Você saber como fazer um culto fúnebre, né? Ter uma ideia. Claro que com o tempo essas coisas vão ficando internalizadas, você já vai sabendo fazer, vai também modificando, dando o seu tom aqui, né? Aí o relacionamento dele com os membros, tá? Com os membros e com os líderes da igreja, né? Como é que ele vai lidar com outros pastores, tá? Também nós vamos ter uma noção sobre isso no módulo 7. Bom, na questão da comunidade, é muito interessante essa questão. O pastor, ele é um político. O batista, ele sempre lutou pela separação entre igreja e Estado. Então, eu acho que não há como o pastor liderar bem uma igreja se ele se envolve em problemas que geram, que são polarizados, assuntos que são polarizados. Por exemplo, hoje, eu não acho adequado um pastor manifestar o seu voto em A ou B. Eu não acho correto um pastor levar A ou B para o seu púlpito, sendo político. Eu não acho correto um pastor se candidatar a qualquer cargo e usar o nome pastor. Pastor, pastor. Político, político. Pastor Manuel é o pastor da igreja. Manuel, vereador, é o vereador. Não pastor Manuel, vereador. Tá? Por mais que ele é pastor não sei quantos anos, todo mundo conhece como pastor. Ótimo, não tem problema. Todo mundo conhece como pastor, mas como vereador ele é Manuel, ele não é pastor. Essa separação precisa ser feita. Por quê? Porque o pastor, como líder na comunidade, ele precisa dar bom exemplo. Muito bom exemplo. Então, é muito difícil hoje você dar bom exemplo quando você está envolvido em política, principalmente política partidária. Tá bom? A questão da sociedade, como você se envolve na sociedade, né? Muito cuidado com isso. A questão também de você, às vezes, se envolver demais com pautas sociais, né? Ajuda. Contribui, mas não é tudo. Tá bom? Nós não podemos transformar o evangelho numa pauta social. Aqui nós vamos continuar falando sobre a questão, né, do pastor na sociedade e tal. Vocês depois dão uma lida nisso aí, para ver essa questão da sociedade é muito importante. Aqui ele vai falar sobre a questão do esgotamento pastoral. É o que nós chamamos hoje de burnout. Não é? É quando o pastor trabalha demais ao ponto do seu corpo não aguentar. Tem algumas coisas que são colocadas aí, mas acredito que
não são para esse momento. Então, esse foi o módulo 4. Os irmãos depois podem dar uma pesquisada mais, dar uma lida mais. É interessante ter esse módulo 4. Os conhecimentos que nós adquirimos sobre os pastores e sobre os líderes da igreja servem não para que a gente critique o nosso pastor ou os líderes, mas que a gente possa ajudá-los. Isso é que é muito importante, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação da nossa aula.